Vamos começar o papo de cozinha de hoje com uma oração. Pai amado, aqui estamos em mais um encontro, encarnados e desencarnados, amigos de longas datas, para ajudar, unidos em um único compromisso e um único objetivo: orientar, informar e ajudar esta humanidade. Pai, utiliza esses dois instrumentos que estão aqui em profundidade no dia de hoje para trazer o alimento espiritual, para trazer o remédio, para trazer a orientação, para trazer a luz, para que eles possam trilhar o caminho de cada um, para que eles possam, Pai, despertar. E aqueles que estão despertos da Matrix, despertos deste programa, aqueles que estão acordando, aqueles que estão se desvinculando desses laços, desta malha, que o Senhor possa dar coragem, entendimento, sabedoria, força, capacita-os para que utilizem cada vez mais o movimento chamado fé. E assim eles possam fazer grandes transformações em suas vidas. Que as situações, os casos que vamos apresentar hoje, que possa ajudar não somente aquelas pessoas que enviaram, mas também que muitos, milhares, que estão na mesma situação, possam ser atingidos, possam ser guiados, possam ser orientados. E que a luz que está aqui possa estar em todas as casas dos amigos. Que as orientações que iremos dar neste vídeo possam estar orientando, indo no profundo de cada um dos meus amigos. Toma, Pai, este vídeo, toma essas médiuns, toma a Jaciane nas tuas mãos. Te agradeço porque já deu certo. Assim seja. Assim seja. Boa noite, meu povo! Estamos aqui, as Pedrocas, Michele e Cal, para mais um papo de cozinha e a espiritualidade dos invisíveis que estão aqui, de montante de caboclo. Tem preto velho, preta velha, tem Exu, tem pombagira, tem o seu Oxo, tem um monte, tem herê, tem extraterrestre. Então a galera tá aqui, tá toda em peso. Sananda, a galera tá toda em peso aqui para poder estar ajudando a dar as orientações, que aqui, ninguém aqui trabalha sozinho. Então, o primeiro caso vem de uma amiga de Minas Gerais. E ela diz assim: uma dúvida de uma avó sobre um procedimento. Minha neta, há alguns anos atrás, acordava no meio da noite, sentava na cama e ficava com o olho parado. Levaram a menina até um hospital e perguntaram à criança o que ela estava vendo, e a menininha disse que via um parquinho com várias crianças brincando. A família procurou ajuda e a recomendação foi de uma certa pessoa fazer um tipo de ritual. Os pais não sentiram muita confiança, né, na direção que foi dada e decidiram não realizar o procedimento. Procuraram então outro lugar espiritual, onde foi realizado um procedimento, tratamento, onde o autor desse procedimento não informou a avó que tipo de procedimento estava realizando e para que iria servir. Apenas utilizou o corpo da avó para realizar o procedimento na neta que estava em outro estado. Ela ficou observando o que a pessoa estava fazendo e ela pôde perceber que esta pessoa que estava realizando o procedimento estava costurando os chakras.
Ele, a pessoa que estava fazendo o procedimento, falou para ela, para mentalizar a menina enquanto realizava a costura, né? E nesse momento, nesse mesmo horário, a mãe da menina, que ela mora, essa família dessa menina morava em outro estado, a mãe dessa menina colocou essa menina em um quarto e ficou conversando com a menina enquanto o procedimento estava sendo realizado na avó. Gostaria de saber por que o caso é parecido com o de Michele. Eu vou contar um caso para vocês, que tem gente chegando agora e não vai saber. Me pergunto se fiz a coisa certa, porque se ela veio com mediunidade, a avó quer que ela desenvolva. Se prejudicou a avó por ter feito através dela, e se a neta, esse procedimento de costura, né, é normal. É normal. Pode voltar, pode ser... Se essa mediunidade vai voltar. O que aconteceu comigo? Eu via, quando eu era pequena, eu tinha minha mediunidade muito aflorada. Então eu via espíritos, como se encarnado fosse, de todos os tipos, de anjinhos a demônios, de todas as formas. Conversava com eles, ouvia esses espíritos. Eu tenho, né, mas foi desenvolvido quando eu era pequena. Eu sentava, relaxava e conseguia projetar o meu espírito, eu ficava brincando pela casa, em espírito e meu corpo lá, totalmente consciente. E contando isso para minha mãe, eu sou filha única, então contando isso para minha mãe com medo, né, de ser algo espiritual, ser coisa de demônio, acabou me levando para um local onde uma senhora, ela fez um procedimento comigo, onde ela pegou um copo de água, tipo esses copos de requeijão, me colocou sentado em um banquinho no terreiro lá, do quintal dela, ficou na minha frente, encheu o copo de água, né, falou umas palavras estranhas, não era português, era uma palavra meio estranha, e embocou o copo na minha cabeça. Nesse que embocou o copo na minha cabeça, ela levou um tempo falando umas coisas, quando tirou o copo estava vazio, só que não me molhou. E eu passava a mão na minha cabeça, nem o topo da minha cabeça onde ela tinha colocado estava molhado. Depois desse procedimento, nunca mais ouvi nada. Passou-se anos, isso é o que eu tinha com meus 6 para 7 anos, mais ou menos assim. Passou-se muito tempo, mas muito tempo. Agora, em 2021, que veio o pai Candinho e falou que tinha que fazer um procedimento em mim, e com ele veio 3 arcturianos e foi tirando, e eu vi isso deitada na cama no quarto, e eu vi esses arcturianos enfiando a mão no meu corpo e levantando. Quando ele levantava a mão, tinha a mão dele, vinha da mão dele uma gosma, como se fosse petróleo, derramamento no mar, aquela gosma que fica na beira da praia, tipo aquilo ali que ele estava tirando do meu corpo. E o pai Candinho falou que aquilo ali era a água que aquela senhora, anos atrás, tinha colocado na minha cabeça e entupiu todos os meus chakras. E com isso foi bloqueado todas as minhas... o meu contato, né? O meu contato com a espiritualidade. Então, ele foi feito esse procedimento e aos poucos foi voltando, né? O que vem alguma coisa para tu? Muitas coisas. O que tá vindo para mim, vê se bate com o que você tá vindo para tu. Esse procedimento que foi realizado, você foi usar a avó, no caso, né? Me vem que ela foi usada como se fosse um condensador, uma ponte para que esse procedimento fosse feito na menina. Tá. Consegue reverter? Sim. Aonde? Em um centro sério. Em um centro sério. Por que eu estou falando isso? Vem de mim, Michele? Não. É a espiritualidade que está passando. Então, se a espiritualidade já sabe desse caso, o centro sério que você for, a espiritualidade vai realizar o procedimento de abertura novamente. Isso. E outra, os chakras são pontos de força, pontos vitais. Então, quando se fecha isso, não está só prejudicando a mediunidade, enfim. O fluxo não ocorre mais da forma que deveria ocorrer. Então, ela vai ficar doente? Não é nada disso. A gente está falando a nível espiritual. Então, tem que se procurar um centro sério, será intuída para isso.
E tem uma coisa bem interessante, conforme a gente foi lendo, e que veio, é que a avó, tudo é intenção. Sim. Então ela não teve uma intenção ruim. Então nem se preocupe, você prejudicou sua neta de forma alguma. Agora, sabedora disso, do que a gente está falando, aí a coisa muda um pouquinho de figura, porque aí você detém um conhecimento. Porque quando a gente não detém um conhecimento, a mão de Deus não pesa, tanto assim. Porque tem coisas que realmente são muito claras, então, do que pode e o que não pode fazer. Então, quando ela pergunta se prejudicou a neta, não prejudicou, porque a intenção não foi de prejudicar, né? Então, foi isso que veio para mim. Isso. Então, assim, já que, assim, como essa é a criança ainda, e os pais têm esse entendimento do lado espiritual, né? E querem desenvolver a mediunidade da menina, massa. Ajude, porque as crianças estão vindo com a mediunidade, as faculdades afloradíssimas. Afloradíssimas. Então, muitos, por ignorância dos pais, avós, tios, por ignorância, por medo, acabam tomando esse tipo de atitude, achando que está ajudando e, tipo assim, não está... Está retardando o processo. Não é certo, não é errado, porque no seu momento aquilo que você estava fazendo é certo, entende? Não existe certo nem errado, entendeu? Então agora, como a senhora já está sabendo dessa situação, a senhora leva a criança em um local sério, né, que a espiritualidade de luz já sabe a situação e o que vocês precisam, e vai fazer esse desbloqueio. E conforme o tempo for passando, essa criança vai crescendo, também que não é nada forçado, a menina tem que querer, né, trabalhar com essa mediunidade ou não, mas tem aquela situação, conhecimento, né, ela sabendo o que está se passando com ela não vai ter medo. Exatamente. Diferente do meu caso. Eu não tinha medo, mas minha mãe tinha. Então, entendeu? Então, a atitude de minha mãe acabou, entre aspas, ajudando de uma certa forma, me prejudicando de uma certa forma. Entende? Porque, mas eu acredito assim, não é nem prejudicar, nem a palavra certa. Eu acredito assim que tudo foi com permissão. Né? Nada acontece na vida da gente à toa. Então, se aconteceu isso, né? Estava dentro do planejamento para acontecer isso, pronto, desbloqueia, faz esse procedimento com a menina e conforme o tempo for passando, vai ajudando, vai mostrando o lado espiritual, mostrando a realidade para a criança, para ela não ter medo. Exatamente. E outra coisa que eu percebo, quando se fala em criança, a pessoa tende a ter uma certa piedade, eu não sei se seria a palavra correta, tá? Mas a gente tem que lembrar que está num corpo de criança, quem é aquele espírito? Sim. E outra, se veio com mediunidade, e aqui parece que é uma mediunidade bem ostensiva, por que veio? Então a gente tem que ter esse entendimento também, que tudo tem um propósito. No caso da Mir, a sua mãe já, né, evangélica, então é todo um outro contexto que não se aplica aqui, entendeu? Mas a gente não deve esquecer isso. É um corpo de uma criança, mas o espírito, de repente, é um espírito antiquíssimo, cheio de conhecimento. Então precisa sim ter uma educação universalista, ter um entendimento de o mais possível, né, de todas as religiões, enfim, uma mente expandida, para não ficar preso em dogmas, em rituais, que nada adiantam. É isso que e assim, para a nova geração, para o novo mundo, gente, eu não vou... o papo de cozinha e o EPA, vamos colocar assim, o EPA em um modo geral. Papo de cozinha, diga aí Michele, diga aí Cláudia, diga aí Jaciane, e as palestras do Pedro, vamos trazer a espiritualidade como ela é, sem maquiagem, sem cortina, sem firula, nada. Nua e crua, a realidade nua e crua, a espiritualidade como ela é. Muita gente, a maioria, a grande massa, está presa ainda nesses dogmas, nesses rituais, mas, gente, é aquela coisa, estamos avançando. E a geração que está chegando são espíritos das estrelas, ou seja, não tem ritual, não tem muleta, não tem firula, não tem nada dessas coisas.
Entende? O que essas crianças estão trazendo, o que essas crianças vão passar para os pais, é a vida como ela é, no plano espiritual. Entende? Então, vamos nos acostumar com um novo, uma nova ideia, porque quando vem um novo, a gente tem duas atitudes, ou aceita ou rejeita. É verdade. E na maioria das vezes, como tira da sua zona de conforto, o normal é você não aceitar, rejeitar e não, loucura. E não, jamais, eu sempre fiz assim. Então a gente tem que sair daquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Vamos mudar isso aí, vamos mexer para evoluir. Isso aí. Então, nega, leva a tua fala com os pais da criança, leva ela no centro, sério, você vai sentir isso. A espiritualidade vai intuir vocês e trabalha essa criança, ajuda a entender, entendeu? Desse lado espiritual. Segundo caso é de uma amiga de Sertãozinho, São Paulo. A primeira situação, né, ela contou duas situações, né? A primeira é que o meu filho tem 6 anos e ele só anda na ponta dos pés. Já foi em vários profissionais e a criança não anda normal. Estou preocupada porque isso pode prejudicar a estrutura dele. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Quando a gente lê esses casos, essas situações, antes a gente faz uma oração para se conectar com a espiritualidade, né? E vai lendo os casos e vai vindo as informações para a gente. E quando eu vi esse caso específico dessa situação desse menino de 6 anos, me veio a imagem da criança. Não estou falando do corpo, não, estou falando do espírito. Todos nós somos ETs, todos nós somos extraterrestres, não somos daqui da Terra. Cada um é de um lugar do universo e estamos aqui, não somos terráqueos, estamos na Terra. E eu vi o teu filho, o espírito, né? Uma das, vamos colocar assim, um dos corpos do seu filho, com esse corpo espiritual que ele veio aqui para a Terra. Ficou profundo assim. Agora, hein? Tá profundo isso aí, hein? Vamos lá. Então assim, eu vi ele, eu vou descrever como é o espírito do teu filho. Coloca em 5 metros de altura, pernas finas, muito finas, ele é bem magrinho, a cabeça dele é pontuda, olhos bem fininhos e uma boquinha. E ele anda na ponta dos pés. Como é que eu vou dizer? Não comparando a um cavalo, mas sabe a pata do cavalo que ele anda assim? Ele anda só com a pontinha? Seu filho anda desfilando como se fosse assim, ó, o espírito dele assim, ó, os pés dele. O jeito dele andar, fisicamente falando, pela ponta do pé, ereto, é o corpo espiritual dele. Como é que se fala? É a forma perispirítica que ele se apresentou para mim, quando eu estava lendo o caso do teu filho. E ele é azulzinho bebê, cheio de manchinhas no corpo. Seu filho é um extraterrestre. Você também é, eu sou, ela é. Todos nós, não se assusta. Todos nós porque ela vai ficar assustada, hein? Ela vai ficar Entendeu? assustada. Mas não fica, porque essa é a realidade. A gente não vai colocar uma máscara. Só que é só uma casca. Eu não vou colocar uma maquiagem numa realidade. Não vou fazer isso. Eu vou falar para você a verdade. Entende? E foi essa forma que eu vi o teu filho. Como quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu tive várias encarnações em vários lugares no universo. E a forma que o meu espírito naquela época se apresentou foi como um arcturiano. E eu já passei por Pégasus, já passei por vários planetas. Centauro. Eu já tive encarnações em Centauro. Eu fui uma cavalinha, uma egona. Eu fui uma eguinha lá em Centauro. Então, a gente passa por vários planetas, entende? E quando me viram, me disseram. E foi fonte fidedigna, né? E falaram assim, Michele, você é um arcturiano, você é gigante, você é azul e tem uns 3 dedinhos. Entende? Então, assim, não se preocupe, porque assim, é a forma do teu filho.
Entende? Não se preocupa com isso, não. Agora, nega, Segunda cuida da situação. criança, viu? Cuida da criança, porque no segundo caso, pelo segundo caso, que você diz assim, ele tem muitos pesadelos e tem medo de dormir, porque não quer sonhar, ele acorda assustado. A mãe da criança, né, ela fala que ele ouve ele conversar dormindo, ele sonha muitos e a maioria das vezes não quer contar por ser sonho ruim. O que eu faço para ajudá-lo? Eu sei que criança quando dorme vai para o plano espiritual e como mãe não sei o que posso fazer. Todos vão para lá, não é só a criança que dorme. Ou lá em cima ou lá embaixo, depende da frequência Exatamente. E da onde está sintonizando. Então, assim, mãe, entenda, o seu filho só tem uma pequena idade, mas o espírito ali é velho, é milhões de anos ali dentro. Entende? Tem uma bagagem surreal, tem várias experiências, não só aqui na Terra, como vários locais no universo, entende? Então, assim, ele não me veio, nesse caso específico dessa mãe, não me veio nada pesado, tipo como se fosse um ser trevoso. Porque tem seres trevosos encarnados aqui sim, tá? Ele não me vê que ele seja um ser trevoso, mas me vê como se fosse um ser de luz, que está encarnado. Não sei qual é a missão, não me foi passada isso, não foram detalhes assim, sabe? Essas coisas assim, eles não me passam por detalhes não, só me passa o básico que é para passar para você. Então, ele ajuda ele, sabe? Porque ele tá, por mais que seja um ser de luz, está encarnado, está no esquecimento. E tem o meio onde ele está vivendo, Exato. Entende? Então, o esquecimento é pesado, pesadíssimo, entende? Então, ajuda teu filho pro lado espiritual, conversa com ele em relação a desdobramentos, que ele está protegido, sabe? E ele realmente está protegido. O teu filho, o espírito que está ali dentro, esses seres que ele vê, né? Para uma criança, pode até ser monstros tal, mas existe muitos seres de luz que a aparência física é horrenda. Pra gente, entendeu? Mas são muito amor. Como ele ainda não consegue identificar energia, vai tudo pela aparência. Sabe o que está me vindo? Já que ele não quer falar porque é sonho ruim, pede para desenhar. De repente o desenho, ele vai conseguir se comunicar melhor e aí, não sei, né? Pode ser uma tentativa, pode ser não, é uma tentativa de aliviar isso. E outra, mãe, na hora de dormir, eu sei que a vida é corrida, é trabalho, né? Aquela coisa toda, mas preparar o ambiente, sabe? Preparar o quartinho dele, eu não sei como é que é, mas enfim, se possível for, né? Preparar o ambiente para que seja calmo, para que ele vá dormir numa energia boa, tranquila, não agitada. Eu não sei se ele é assim, de repente a criança também é muito agitada, a gente não sabe, mas seria interessante. Isso é interessante para nós adultos na hora de dormir. A gente se preparar, se acalmar e não ir dormir pensando em problema e tudo. É difícil? Mas não é impossível. Então também fica essa dica, de repente pode ajudar. Entendeste? Mas fica tranquila. A gente tem também aquela coisa dizendo assim, de falar assim, espírito trevoso, espírito trevoso, tal, é ruim, é demônio, tal. São seres humanos como nós. São seres humanos. E nós, que agora estamos na luz, um dia também estávamos nas trevas. E qual o nosso objetivo agora que estamos na luz, que temos essa experiência de treva? Ajudar aqueles que estão na treva a vir para a luz. Entende? Exatamente. Eles não são das trevas, eles estão. Um grande desequilíbrio do espírito deles levaram eles a estar em um estado de treva constante. Entende? Mas não significa que eles são seres das sombras, são seres das trevas. Não existe, porque todos nós viemos do Pai. Todos nós viemos do amor. E devido às nossas escolhas, né? Que por nós mesmos nos levamos a essa situação. Mas assim, respeitar eles, por mais que sejam ruins, façam bastante crueldade, sabe? Mas assim, pensa assim, eu já também não estive do lado deles,
Entende? Como eles, né? Como e é eles. necessário que a gente tenha isso é uma caridade. Então, é isso que a gente aprende. Se você tem um conhecimento, se você sabendo disso, sabedoras disso, e tendo um pouquinho mais de discernimento, a visão um pouquinho mais expandida, é quase que compulsório você ter que entender, ter que, de repente, até se diminuir um pouco para poder ajudar. Sim. Entendeu? Vamos para o terceiro caso, que é uma amiga de Foz do Iguaçu. Ela diz assim, ó. Desde criança tenho essas visões, às vezes de futuro distante, às vezes de futuro mais próximo. Tenho bastante desdobramento, certo? Você não está louca, porque isso também eu tenho, tá? Tenho esse tipo de visão, é como a gente fala aqui, a pequeno, médio e longo prazo. Entende? Mas isso não significa que o que você vê é aquilo ali mesmo, porque existe várias linhas de futuro, entende? Então, dependendo das escolhas, segue uma linha. O que você vê é o mais provável, entende? Das outras, o que pode acontecer. Uma noite eu acordei sendo esganada, sem conseguir respirar. Machucou até minha garganta. E uma noite acordei com alguém rasgando a minha boca. Eram duas mãos enormes, uma puxando para cima e a outra para baixo, e minha boca sendo rasgada. No dia seguinte a isso, dessa tentativa de rasgar minha boca, fui dormir mais atenta. E na hora que a mão se aproximou para rasgar minha boca, eu acordei e disse, não, porque sou filha de Deus. Isso é autoridade. E depois disso já houve alguns ataques espirituais. Trabalho em uma casa espiritual e lá eles disseram que foram pagos, desses espíritos foram pagos para matar ela. Tá. Um queria jogá-la na frente do carro e o outro falou que ia queimá-la inteirinha. E diante a esses conhecimentos a gente fica um pouco apreensiva, né? Ela falando. Desculpa. Mas Deus, será que na hora que eu fui queimada, ela falando que ela teve uma situação, ela acabou se queimando, né? E na hora ela falou assim, meu Deus, será que na hora que eu fui queimada em óleo quente, ela agradeceu, porque percebeu que poderia ser muito mais grave. E teve a certeza que foi ataque espiritual, que Deus livrou ela de coisa pior. No local espiritual, ela foi informada que esses espíritos tentou queimá-la porque ela estava se metendo onde não devia. Que era para ela ficar calada, não se meter, porque é um obsessor de uma amiga dela e da filha, da amiga. Daí me pergunto, meu Deus, como vou ajudar as pessoas? Porque sei que a minha missão é ajudar quem precisa. Preciso de ajuda porque não sei resolver. Foi bem assustador. Fui expulsa do local espiritual onde eu trabalhava. Eu sabia que lá, esse local espiritual, estava sendo atacado. Até que um dia expulsaram mais da metade das pessoas que trabalhavam lá. Foi bom, porque estava sentindo que não estava conseguindo ajudar as pessoas lá. Veio uma visão de uma reunião na minha casa e essa reunião aconteceu no dia 1º de maio. Concretizou o que eu vi. Me senti um pouco órfã por não estar em um local espiritual para trabalhar. Estou conversando com um amigo de Salvador, bora Bahia! E estou usando essa conversa como mentoria espiritual. Minha cabeça está cheia de dúvidas, porque estou sentindo alguma coisa muito forte acontecendo. Estou sentindo como o meu corpo fosse explodir. Não se assuste não, que isso é normal. Acontece com a gente aqui também. É uma vibração energética tão grande. Teve uma noite que passei a noite inteira andando com os desencarnados e eu os via como se fosse uma imagem de raio-x. Eu estou sentindo muita dor, muito a dor das pessoas. Digo, meu Deus do céu, como posso ajudar?
fui fazer um evangelho no lar com uma amiga e a internet caiu. Ela entendeu que foi um ataque e mesmo assim ela fez o evangelho através de ligação. E está acontecendo esses ataques espirituais. E se está acontecendo esses ataques espirituais, alguma coisa a gente está fazendo certo. Então, eu não posso parar. Está acontecendo muita coisa. Não tenho com quem conversar. Ninguém entende o que eu falo. Ninguém entende o que eu falo e fica por isso mesmo. Me sinto perdida pela mudez das pessoas. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o Pedro numa conversa que a gente teve lá embaixo, na cozinha de verdade. Lá. A gente está falando de ataques espirituais a médios que fazem um trabalho de Deus. E veio para mim o seguinte, nega, quando se trabalha para Deus e está certinho com Ele, em comunhão com Ele, fazendo as coisas certinho com Ele, o diabo ele vai se levantar. O diabo vai se levantar. Vai ter ataques de tudo quanto é lado para fazer com que você pare. Isso é ruim? Não. Sabe por quê? Todos esses ataques são termômetros para ver se está no caminho ou não. Isso não é regra para todos, né? Não é regra para todos. Mas quando você está firme na posição com Deus, certinho, fazendo as coisas com Deus, fazendo a reforma íntima, procurando ter comunhão, ajudando as pessoas do jeito que pode, dentro do que pode, vai haver ataque. Porque assim, esses dois obsessores estão lá perturbando a tua amiga e a filha da tua amiga. Aí vem você ajudando, orando, incentivando e emanando luz. Não, você não está sozinha. Como você está nessa frequência, vem uma pancada de espíritos de luz, mentores, junto com você, para poder pegar aqueles caras lá, que eles também não estão sozinhos. Aí o que você acha que vai acontecer? Eles não vão ficar parados olhando, vão me pegar. Não vai, filha. Entende? Então, se o alvo é tu, porque você está se metendo lá, fazendo o que tem que ser feito, entende? Eles vão te atacar. E outra, minha amiga, o mal é audacioso, ele não dorme, então não esmorece. É o que a Mi está falando, você está fazendo a coisa certa. Porque senão, não estaria tudo bem, você estaria relaxado, numa situação confortável, entendeu? Então, é duro. Mas a recompensa está lá em cima. E assim, Sananda mesmo falou, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais do mal. Então, mesmo encarnados, nossa luta é contra os espíritos e aqueles que estão em frequência dentro de corpos encarnados. Entende? Então, assim, é briga energética, mãe. A briga é totalmente energética. O bem e o mal não é físico, não é contra o negro, contra o branco, não é contra uma raça, contra outra, nada. Um país contra o outro, não. É totalmente energético. Entende? Então, eu continuo na sua luta. Os vídeos daqui... Desculpa. Estuda para aprender como se proteger melhor, como perceber essas energias, entendeu? E poder evitar, de repente, um ataque mais forte. Sim. Né? É necessário também você ter um conhecimento, entendeu? É assim, se aprofunda mesmo, e se blinda. Você tem conhecimento, já trabalhou em casas espirituais, campo, protege seu campo, você deve conhecer sua energia, então meditação para conhecer ainda mais a sua energia, entende? Para você, o teu campo também é um radar, então você consegue perceber a energia do local. Se blinda, nega. Fecha campo, entende? Eleva a sua frequência. Não se deixa... Olha, eu vou dizer uma coisa. O que eles estão tentando fazer com você, que está me vindo, que estão tentando fazer com você, é medo. Se colocar medo em você, você paralisa. O medo paralisa o movimento. Entende? Então, não tenha medo. Não tenha medo.
Porque você baixar o medo não é ruim, mas em desequilíbrio sim. Tudo em desequilíbrio é ruim. E você levando sua frequência, eles não conseguem te atingir, entendeu? Então, se veio para você isso que você está com medo, pega esse gancho, se fortalece, entendeu? Porque é vitória. A vitória é certa. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você está fazendo a vontade de Deus, você tem essa certeza no seu coração que você está fazendo a vontade de Deus, minha filha, Ele vai enviar um exército para te proteger, para te guardar. Mas você não pode ter medo, porque o medo anula a fé. Entende? A dúvida anula a fé. Entende? Você avança e você mesmo se paralisa. Aí você tem que decidir, ou vai ou fica. Entendeu? Parar, eles não vão parar. Não vão parar. Quarto caso. É uma amiga de Goiânia. Ela diz assim: peço ajuda. Gente, esse caso aqui, quando eu li, eu senti a angústia da mulher. Essa tá desesperada. Mas tem ensinamento para tu. Putz, veio aqui para mim isso também, o negócio vai ficar meio pesado. Vamos lá. Tem ensinamento para tu. Ó, peço ajuda para enviar os mentores para vir aqui na minha casa. Moro em uma kitnet e um prédio. E aqui na minha casa tem muita manifestação de espírito. Eu oro, medito, faço prece, coloco música angelical, eles vão embora. Mas volta. Desde a semana passada tem cheiro de carne podre vindo em cima de mim. Agora comecei a rezar. Oro para Deus, os guardiões, vim aqui tirar esses espíritos. E ele continua aqui. Durmo pouco, estava aqui na cozinha e senti um cheiro forte chegando perto de mim. Pelo amor de Deus, tenho certeza que Pedro pode pedir a Deus para enviar um anjo aqui para tirar esse espírito. Posso começar a falar? Vai lá. Porque estão me incomodando de falar. Então, minha amiga de Goiânia, né? Não é isso? A gente tem um péssimo hábito de pedir aos outros para nos ajudar. Me ajuda, ora por mim. Eu faço, eu aconteço. Mas como é que você tem andado de verdade? Porque veja bem, orar, ela fala que ora. Ela ora, ela faz prece, medita, coloca música angelical. Tudo bem. Depois que você faz tudo isso, como é que é o seu proceder? Como é que você age? Como é que é você? Por que esse pessoal está indo aí na sua casa te perturbar? Aí eu vou voltar a falar, a frequência, a nossa frequência. E como que a gente eleva a nossa frequência? Eliminando as paixões, né? Então, é a reforma íntima que a gente vive falando aqui, trocando ciúme falo o contrário do ciúme que agora eu me esqueci. Enfim, ciúme, vaidade, inveja, trocando essas emoções, essas paixões por coisas boas. Então você vai ter que ter paciência, equilíbrio, amor, caridade, tudo isso. Estou falando baseado no que você colocou. Não sei, de repente você pode virar, mas eu sou assim. Então, aí o negócio fica mais complicado um pouquinho. Então, quer dizer, caso não seja, tenta elevar sua frequência. Tenta realmente sua comunhão com o Pai, com a fonte. Isso é uma coisa. O que veio para você, Michele? Ela disse, essa é uma senhora, ela falou que ela mora em um prédio. Eu adoro dar exemplo. Nega, o teu prédio, minha garrafinha de água. Você disse que mora no segundo andar, mas isso não importa, se é primeiro ou se é o último andar, isso não importa. Você falou que no teu prédio existem pessoas que fazem uso de drogas. Independente se faz uso de droga ou não importa. O que eu quero, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Esse aqui é o teu prédio, tá? Existem várias pessoas morando no teu prédio, beleza.
Isso aqui, imagina como se fosse um condensador energético. Esse prédio. Cada andar, cada casa, o ambiente, a energia psíquica de cada casa, de cada apartamento, condiz com os moradores. Porque o que está dentro é emanado, então fica pairando naquele ambiente. Isso aqui todo tem vários tipos de energia, vários, dos mais elevados ao mais denso. Você está morando aqui dentro. Então, se a sua frequência baixar para o nível denso que está aqui, é como você dormir de porta aberta. Dorme de porta aberta da tua casa. Vai entrar todo mundo, né? Quem que você quer e quem você não quer. Então, se você eleva o que a Cláudia está falando, se você eleva a sua frequência, você fecha a porta da tua casa. Só que tem uma outra coisa também, como a Cláudia está falando. A energia do seu apartamento condiz com a tua energia. Como é que você está vibrando? É isso que ela está dizendo. Sabe quando você diz assim, a manifestação de eu oro, faço prece e tal, coloco música angelical, eles vão embora. Sabe por que eles vão embora? Porque quando você faz isso aqui, você eleva a sua frequência. Então, eles não têm como te acessar, nem acessar a tua casa. Mas quando por qualquer outro motivo você volta à frequência dele, você abre a porta do seu apartamento e permite que qualquer um entre. Você tem que manter isso, essa frequência. E essa coisa eu tenho certeza que Pedro vai orar a Deus e vai pedir a Deus para o anjo ir aí tirar esse espírito aí. Qualquer pessoa pode fazer isso, não só o Pedro. Você mesmo pode fazer isso porque Deus está dentro de ti. Ele está acessível para todo mundo, assim como Jesus. Essa dependência de ter um outro para poder fazer aquilo que você mesmo pode fazer, isso já está acabando. Porque nós estamos ensinando a senhora e a outras pessoas a ser independente espiritual. Não precisa de muleta para acessar Jesus, não precisa de muleta para acessar anjos, guardiões, não precisa disso. É só a senhora emanar, pedir com sinceridade e fazer um esforço para se manter numa frequência elevada. E não tem capeta que entre na tua casa se você ficar com sua frequência elevada, porque a tua casa vai ter a mesma energia que o teu espírito. Olha, eu faço uma coisa, e aí eu vou passar aqui para você e para vocês que estão aí assistindo. Não quer dizer que seja, achei a solução dos meus problemas. Não, mas eu faço e funciona. Então, quando você estiver meditando, orando, imagina que do seu coração sai uma luz, a cor que você quiser. E que tome todo o seu apartamento, criando um campo energético. Então, você começa a orar, né? Enfim, fazendo suas preces, limpando o seu apartamento, todo o seu apartamento. E depois, imagina essa luz saindo do seu coração, vibrando e ocupando todo o seu apartamento, fazendo um campo. E vai fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia. Pode ajudar bastante. E o que ali bater vai ser modificado com o seu amor, porque Deus está dentro de você, e vai voltar o remetente modificado, transmutado. Pegou? Vou repetir. Começa a orar, se limpa, tudo mental, porque a força está aqui. E imagina que do seu coração sai essa luz, da cor que você quiser, invade todo o seu apartamento criando um campo. E o que ali encostar vai transmutar, ou seja, vai mudar. Por quê? Porque ali é amor, encostou, pegou o amor e vai voltar já modificado. Começa a fazer esse exercício, de repente pode te ajudar. É isso aí. Entendeu, nega? Então, assim, segue esses conselhos. Faz isso, porque a senhora pode sair daí para um outro local e lá vai ter espíritos. O que mais tem aqui é espírito desencarnado.
Verdade. E a grande maioria são tudo com frequências densas, pesadas, entende? Então não tem para onde fugir. A única solução é mudar a frequência. Pastor, bispo, padre, exorcista, Pedro, Michele, Cláudia, pode fazer todos os tipos de oração. Vai, os mentores vai e tira. Beleza. Aí depois, a senhora mesmo abre espaço e eles voltam de novo. Tipo assim, enxugar gelo. Entende? É enxugar gelo. Então, se a senhora não mudar a sua frequência, nada vai mudar na sua vida. Vamos para o outro caso. Um baiano, bora Bahia, haja baiano, que mora em Curitiba. Estou no meio da espiritualidade há algum tempo. Passei por alguns segmentos. Hoje me vejo como espiritualista universalista. Ou espiritualista universalista. Possuo uma dúvida e peço orientação. Tem um certo chamado relacionado à espiritualidade. Retomei o evangelho no lar. Vou seguir firme. Força! Isso aí mesmo, não existe não. Qual é a minha posição em relação ao trabalho espiritual? Sinto que vim colaborar com algo aqui, mas não consigo encontrar uma forma ou meio para realizar. Incorporava, mas parou. Sinto que às vezes tenho canalização, que não é só eu, e as coisas vêm sendo direcionadas para familiares. Fico com receio de entrar no karma da pessoa, de induzir a pessoa. Sempre tendo cuidado. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Questiono muito a espiritualidade olha só. Questiono muito a espiritualidade. Por que acontece? Por que parou de acontecer? Por que não sinto mais como era antes? Dá um stop, salgadinho. Gente, meu querido, você já está fazendo. Então, quando você pergunta qual é a minha posição em relação ao trabalho espiritual, vamos lá. Pessoal, vocês sabem que o evangelho, quando é feito com sinceridade, tudo, e se tem uma certa periodicidade, ou seja, sempre é feito naquele horário, naquele dia da semana. O que você acha que acontece na sua casa? Vou falar. Aquilo ali vira um ponto de luz no universo. Os desencarnados vêm para aprender a palavra, para ouvir o que você está falando ali. Estou mentindo? Não. Então, quando você pergunta qual é a minha posição em relação ao trabalho espiritual, olha aí, você está trazendo informação. Fora que também o seu espírito está sendo alimentado com aquilo que você está lendo, porque primeiro é para a gente e depois são para eles, encarnados e desencarnados. E outra, o que me pareceu aí, você canaliza, fala, né? Enfim, a gente tem um sério achismo de achar que precisa incorporar o espírito para ajudar. Às vezes você está canalizando, você está sendo só intuído, como eu estou aqui sendo intuída a falar isso para você. Então, não se diminua ou não pense que você não está fazendo porque, de repente, você não está incorporando. Não é bem por aí, não. A incorporação faz parte, é um braço, mas não é o todo. Entendeu? Continua lá. É isso aí. O que me pega é exatamente em relação à missão. Eu sinto que tenho algo dentro de mim que preciso fazer algo a mais. Ajudar os outros nesse sentido. Respeito as religiões, mas não consigo me adaptar às regras, doutrinas estabelecidas nas casas. Tá? Não me vejo atuando dentro de uma casa, mas tenho a necessidade de desenvolver a minha mediunidade. Tá bom. Dentro de casa não tenho ninguém que siga nesse sentido. A minha esposa agora aceita, acredita, porque a espiritualidade me usou para alguns casos na família. E ela viu que não veio de mim. Deixa eu te falar só uma coisa aqui. Você já está sendo usado primeiro para você, segundo para a tua família. Evolução espiritual, ela é individual e a caminhada solitária. Entendeu?
Porque assim, cada um dentro da tua casa, não vou nem falar da tua família no geral, mas dentro da tua casa, você tem um nível evolutivo, sua esposa tem outro. Então o caminhar dela, o andar dela é diferente do seu. Entende? Então assim, você disse que não se enquadra em nenhuma casa, em nenhum local devido às regras e doutrinas. Beleza. Então você busca em casa, certo? Vídeos, livros, tal. Mediunidade não é só ir no centro, não é só ir na casa. Mediunidade, você não trabalha a sua faculdade, você não ajuda as pessoas somente quando você está lá no centro. Não, é 24 horas por dia. Dentro de casa, você passando uma rua, um bom dia, que você dá uma conversa que tem com um amigo, no seu trabalho, em todo local. Em todo local. Você tendo conhecimento, você tendo conteúdo para dar, para oferecer, você já está ajudando pessoas, você não precisa de um local. Entende? Os seus familiares e aquela coisa, você só está enxergando, como a Cláudia está falando, os encarnados. No Evangelho, no Evangelho no Lar, tem muitos desencarnados, mas aquele para cada uma pessoa, quantos desencarnados estão ao redor dela? Vamos supor, vamos falar de você está aí. Quantos espíritos desencarnados está com você, aprendendo junto com você? Com a sua esposa? Com os seus familiares. Então o número dobra. Então não veja como pessoas, veja como espírito. Entende? Quando você bota na sua cabeça que você está trabalhando, ajudando espíritos, aí você muda esse o porquê. E não é o porquê, é para quê. Você já está perguntando errado. Entende? Você fala assim, por que não sinto, por que parou de acontecer? Por quê e por quê e por quê? Não, para quê? Toda essa sua trajetória, analisa toda essa trajetória de espiritualidade, como você falou, que é muito longa, que é longa pra caramba, muita coisa você aprendeu durante esse tempo. Analisa. A faculdade, a espiritualidade, não é porque, tipo assim, eu tenho uma visão, eu vejo pela tela mental e de vez em quando eles abrem nos olhos para ver como o encarnado fosse. É toda hora? Não. Vai do momento. A espiritualidade liga a faculdade no momento, ele trabalha com aquilo, depois ela desliga essa, liga a outra. Entende? O comando vem de lá para cá, não é daqui para lá. Como a gente diz, né? O telefone toca de lá para cá, não o contrário. Então, assim, eu vejo também isso como controle. Entende? Eu vejo isso também como um controle. A gente não controla nada, filho, ainda mais sendo médium. Ainda mais sendo médium. E médium que veio para trabalhar, não se governa não, pai. Soldado em guerra é para cumprir ordem. Entendeu? Soldado em guerra é para cumprir ordem. E nem sempre é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Aí você fala assim, assiste os vídeos, né, daqui do canal, coloco na minha vida. Márcia, coloca mesmo, pratica. Mas sinto que precisa de algo mais. Você já tá fazendo... E sabe o que é isso? Ansiedade do espírito. Seu espírito ansiou tanto, mas ansiou tanto durante muito tempo para poder estar fazendo trabalho, para poder estar ajudando as pessoas, por algum motivo, né? Por algum motivo, o seu espírito ansiou tanto isso, porque ajudando as pessoas você queima algumas coisas e evolui muito, né? Então, principalmente por da sua família. Então, assim, você já está ajudando, aquela ansiedade de fazer o trabalho que você acha que está pouco. Faça o que tá vindo para você bem feito. É só fazer bem feito. Porque você está fazendo para a sua família, para os desencarnados que estão junto com a sua família, né? E você sendo exemplo para a sua família, vai vir amigos e conhecidos, e conhecidos, e conhecidos, e conhecidos, e conhecidos. Então não se foca só em pessoas não, pai. E se foca só em um local. Você está fazer a obra de Deus é fazer 24 horas. Para si mesmo, para os dentro de casa, principalmente. E sabe outra coisa que foi dito para mim, e tá me vindo para falar para você? Tempo não existe. E você vai estar com essa empolgação toda daqui a 5 anos, daqui a 7, daqui a 10, daqui a 20 anos. Então, calma. Faça bem feito, com calma. Sem atropelar as coisas. A ansiedade, e eu falo com
propriedade, porque eu sou ansiosa e trabalho isso muito, 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 e é dificílimo. Então, por isso que eu estou me sentindo muito confortável de poder falar isso para ti. A gente precisa desacelerar um pouco para poder agir de uma forma melhor, entendeu? E essa nossa ansiedade, às vezes a gente deixa passar algumas coisas, não se percebe, não percebe o todo. Então desacelera um pouco, você está fazendo muito, entendeu? Eu te compreendo nesse sentido de você, calma, porque a mansuetude e serenidade também fazem parte da evolução. Então a gente tem que mudar isso, a gente tem que se trabalhar. É difícil, não é fácil não. Mas, enfim, falo porque eu também estou nesse processo, tá bom? Ele fala também que já falaram que tem um dom no sentido de curar. Sinto que sou um instrumento da espiritualidade para atuar desse sentido. Tudo bem. No meio da minha família. Sei que esse é o caminho, mas fico com dúvida. A dúvida não dá fé. Você anda e você mesmo se paralisa. Como é que ele fala que sabe ficar com dúvida? Tá com dúvida do quê? E uma situação também que ele relatou, que em relação à incorporação, né, que a avó, tempos atrás, não queria que ele incorporasse porque ele... Olha só a mentalidade da avó. Oi. Ela não queria que ele incorporasse porque na mente da avó ele ia virar gay. E encheu tanto a cabeça do menino que deu uma travada e bloqueada nas sensibilidades. Na sensibilidade. Deixaram de ficar aguçadas, como naquela época. Então, naquela época, o que foi que ele fez? Ele se ajoelhou na laje e pediu a todos os santos que tirasse isso dele, por medo que pudesse acontecer o que a avó tinha dito, ou seja, virar gay. Lembra também da avó colocando a mão na cabeça dele, pedindo para tirar esses pensamentos de incorporar. E de lá para cá, de uma certa forma, foi travada essa sensibilidade. Tem uma sensibilidade, mas não quanto era no passado. Deixa eu te falar uma coisa, isso foi super, hiper, mega ignorância e falta de conhecimento da tua avó. Tudo bem, é compreensível, é o nível evolutivo dela, é o momento dela, tal. Só que ela usou inconscientemente um dos 3 comandos que a humanidade usa, assim, na cara de pau, que é o medo. São 3 forças, né? São 3 energias para domínio e controle. O medo, a obrigatoriedade e a punição. Então, a sua avó, de uma forma inconsciente, usou o medo para te paralisar, para te controlar e te dominar. Entende? Então, assim, esse negócio de virar gay, gente, ser gay não é doença. Não é vírus, não é bactéria. Você não pega um gay tocando na pessoa. O espírito baixa em você, você vai virar gay fazendo isso. Ai. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma palestra sobre gay. Homossexualidade. Vamos fazer aqui, para essa palhaçada desse preconceito idiota. Quer dizer que o espírito, quer dizer que os homens não podem incorporar uma pombagira. Eu não posso incorporar um Exu que eu vou virar um sapatão. Que loucura é essa, velho? Não viaja, você viaja muito de errado isso daí. Viagem muito de errada essa. Entendeu? O homem, canalizar o homem másculo, sabe? Homem, hétero, não vou canalizar com a pombagira não, que eu vou virar gay. Não existe. Entendeu? Isso foi uma forma que inconsciente, vou dizer inconsciente, porque a sua avó não sabia desse tipo de energia, de uma forma inconsciente, né? Medo e a punição de ser gay. Porque para ela foi passado isso. Entende? Então não existe isso. Então, tipo, isso foi um procedimento, porque é assim, tudo é energia, nego. Tudo é energia. Pensou, criou. Ia dizer uma palavra, mas foi. Lascou. Pensou, criou, lascou, meu irmão. Tá feito. Dá para entender também? A gente não tá brigando não, tá? A conversa tá acalorada, mas não é briga. Não é porque baiana essas coisas assim, velho, viaja não, pá, tal, essas coisas assim. Mas a gente vem sendo criado num sistema
entendeu? De controle total. Então, essa atitude dela é totalmente compreensível, sabe? Não vai ficar com raiva da sua avó não, hein? Não vai não, mas assim, pelo amor de Deus, tira essa zorra desse medo, dessa zorra, dessa punição, de ser que, desse preconceito, de ser que, gente, não existe. Para com isso. Existem mundos aí que um ser tem 16, tem 8 sexos. Vamos tirar a visão, vamos expandir, sair da bola desse globo azul, né? Vai ter outra conversa sobre isso, me aguarde. Vocês, meus amigos homossexuais, coloquem aí no comentário, coloquem aí perguntas, dúvidas, façam suas perguntas, coloquem assuntos para a gente trazer aqui no Papo de Cozinha. Coloque que a gente vai fazer aqui um bate-papo, um bate-papo sobre esse negócio. Fala que a gente vai interagir sobre isso e expandir a cabeça do povo. Que louco! Maluquice isso, loucura. Então tira isso da tua cabeça, nego, que o próprio medo te lascou. Não foi à toa que eu fui chamada. Pois é, Jace, diga Pronto. aí, minha parceira, minha irmã, minha amiga. E daí, minha amigona? Qual o problema disso? Excelente pessoa. Então, gente, pode parar com essa palhaçada. E esse negócio de medo, o medo te lascou, meu irmão. O medo te bloqueou. Não são os procedimentos que foram realizados, de tanto que você pedir, que você pensou, você sentiu, você criou isso para você, esse bloqueio para você. Entende? Como você pediu a todos os santos. Imagine o desespero que você não devia estar. É verdade. Imagine você lá ajoelhado na laje, porque lá em Salvador a cobertura a gente chama de laje. Lá em Salvador, com certeza você mora numa comunidade. Que nem eu morei. Jogar Federação, minha comunidade. Bora, Bahia. Ir pra laje. Quantas vezes? Eu já fiz isso. Mas agora ele tá em Curitiba, né? Ele tá em Curitiba, mas essa situação aconteceu quando eu tava lá em Salvador. Lá em Salvador. Então, tipo assim, várias vezes eu já fui pra laje pra orar, pra pedir a Deus, pra poder ter uma... Porque, tipo assim, eu falei assim, igual na Bíblia, né? Ia pro ponto mais alto da casa pra estar mais em contato com Deus, pra poder conversar, sem bloqueios, vamos colocar assim. Eu ia pra laje, ficava ajoelhada, falava lá, chorei horrores. Várias vezes na laje, conversando com Deus. Você tá entendendo? E tipo assim, o que você fez, velho? Criou, né? Assim, jogou pro universo, opa, ele não quer, tome. Porque pro universo não tem achismo, não. Ou é sim ou não, ou é ou não é, e acabou, meu irmão. Não tem meio termo, não. É isso aí, e é isso aí, entendeu? Então você se bloqueou também em relação a isso. Suas dúvidas, o seu questionar é bom? É, mas com moderação, pelo amor de Deus. Entendeu? Dúvida é bom, duvidar em equilíbrio não é ruim, não. Entende? O negócio é o excesso. Você olhar aquela situação e analisar aquela situação, você parou, você analisou, você criou um tipo de dúvida, beleza, só que uma dúvida equilibrada. Eu vou fazer o quê para melhorar aquilo ali? Aí uma coisa, agora tem uma dúvida e ficar, virar uma pedra, virar um poste, aí não vai, mãe. Não vai não, irmão. Entendeu? Então não deixa o medo paralisar, não. Se você está sentindo, se você anda e tira sua ansiedade, porque, tipo assim, atrapalha. Ansiedade, muito. Preocupação, aquela coisa toda, sua cabeça vai virar um mar revolto. Você precisa estar, sua mente precisa estar tranquila para a espiritualidade vir com você, começar com você, te passar informações, como a gente fala em Salvador, de boa, meu irmão. Entendeu? De boa, tranquilo, para você captar aquela mensagem. Tranquilo, entendeu? Porque a intuição vem tudo aqui como se fosse uma ideia, ou como se fosse um pensamento, entende? Então, você com a mente agitada, meu irmão, não vai dar, não. Segura o seu BO aí, você tá entendendo? Busca dentro de casa, vê os vídeos espirituais sérios, né? Que não tem somente só esse canal, tem muitos outros canais sérios. Pega isso para você e desenvolve sua mediunidade. Leia, se instrua, se preencha de conhecimento, porque conhecimento é libertação. Isso. Colocado em prática. Se colocado em prática, exatamente. Isso aí. Entendeu? Então é isso, meus amados e meus amadinhos. Esse é o Papo de Cozinha de hoje. Que Deus abençoe vocês e que tudo que foi dito aqui pela espiritualidade através da gente também venha acrescentar, venha ajudar na evolução de cada um de vocês. Gratidão, pessoal. Valeu!